oportunidade, agradecer a todos vocês, porque eu pelo menos amo falar de nefrologia e de transplante. Agradecer a Poliana pela organização, e pela presença também do Gustavo, e com certeza pela presença da Najara, que está aqui, a paciente mais querida que a gente tem. Eu vou fazer um panorama aqui, vou dividir a tela com vocês. Eu prometi para a Poli que eu ia ficar super atento com o tempo. Pronto. Tá ok para vocês aí? Assim, já estamos vendo. Então tá bom. Então vamos lá. A primeira pergunta que a gente tem é por que a gente transplanta? Por que vale a pena transplantar o rim, né? Então, uma ideia que a gente tem é que esse slide que a gente coloca, que a gente vê que o transplante tem uma sobrevida muito superior à sobrevida da diálise. Quanto mais passa o tempo da diálise, mais a chance de mortalidade do paciente. Claro que isso muda de paciente para paciente, mas é uma questão de sobrevida melhor. Uma outra questão que a gente tem é esse do triângulo versus a bola. Na bola, que é diálise, cada diálise nos anos sucessivos ela vai ficando mais cara e o custo vai ficando maior. Ao passo do transplante, apesar de ter um custo inicial grande, a gente logo equipara esse custo aqui e aí depois o custo da diálise fica maior do que o custo do transplante. Então, mesmo para as unidades de saúde, para os estados, para a sociedade como um todo, a diálise ela custa mais do que o transplante. Então é bom para o paciente e é bom para a sociedade. A Najara depois vai poder dizer qual é o impacto, não de sobrevida só de questões de custo, mas de qualidade de vida também. Sobre doação, a gente sabe que a doação aumentou 90% nos últimos 6 anos e que 46% em média das famílias recusam a doação. Em alguns estados, como São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, esse número de recusa é menor. São unidades, estados que fazem melhor a busca por doadores. Existem 28 mil pessoas que aguardam em lista e a gente sempre faz essa divisão que um doador, a gente está comemorando o mês de transplante agora nesse mês de setembro, que está terminando, ele pode salvar 8 vidas e melhorar 50 vidas. Então, cada pessoa que doa órgãos, ela pode doar coração, pulmão, pâncreas, rim, fígado, intestino. Ela salva 8 vidas. Ou melhora 50 vidas doando a parte de osso, cartilagem, a córnea, tudo isso. Bem, isso aqui é uma foto só para vocês verem qual é um sistema de inscrição de transplante renal. É um sistema totalmente isento, ele fica lá em Brasília, fica protegido. Às vezes a gente acha que uma distribuição de um órgão é baseada numa tabela do Excel em que a gente pode mexer e arrastar e mudar. Não é isso. É um sistema muito seguro que fica lá em Brasília. Então, algumas coisas sobre isso a gente não tem no Brasil, né, sobre transplante, doação altruística. Então, a gente se receber uma ligação, a gente já recebeu. Eu estou aqui, tenho 60 anos, já vivi minha vida toda, eu quero doar meu rim para alguém. No Brasil, isso não é permitido. A lista é única, esse órgão ele é concorrido ali por todo o Brasil e depois especificamente nos estados. Existem equipes de hospitais públicos e privados. E os transplantes intervivos aí, eles precisam ser entre parentes, marido, esposa, mesmo entre uniões homoafetivas e entre tios, entre avós, agora entre não aparentados, ele precisa ter autorização judicial. No Brasil, coisas interessantes, os remédios de imunossupressão eles são distribuídos por toda a vida. E existe um convênio também de companhias aéreas para distribuição de órgãos aí para acelerar, já que o Brasil é muito grande. Esse slide é bem simples, é só para mostrar que grande parte, massiva parte dos transplantes no Brasil são feitos por unidades SUS, principalmente unidades públicas são as que fazem transplante no Brasil. E aqui a gente vai falando algumas coisas específicas aqui sobre o transplante renal. Afastando agora um pouco a questão do panorama. Quando a gente olha estados
dos números do Brasil, a gente tem cerca de 130 mil pacientes de diálise e cerca de 30 mil pacientes inscritos para o transplante. Então, o que a gente tem? Dentre os de diálise para os inscritos no transplante, a gente tem uma taxa de perda grande, maior do que outros países. Um pouco por desinformação, mas um pouco porque realmente esses pacientes eles não entendem como chegam lá, não entendem como poderiam ser candidatos a transplante ou não. Às vezes eles são afastados desnecessariamente, uma série de questões. Existe até um tipo de entendimento de que existe conflito de interesse para a clínica encaminhar o paciente para a diálise, para o transplante. Isso pode até acontecer, mas não é o que a gente vê tanto. A gente vê uma dificuldade de acesso e muita desinformação. Desses 30 mil aí que estão inscritos para transplantes, a gente tem cerca de 6 mil transplantes renais no ano. E aí esses números aí são do Censo de Nefrologia de 2018. Essa divisão ela ainda é muito desigual, embora a gente saiba que não existam órgãos para todos. Então aqui a gente tem o Brasil muito grande ali, muito potente no número total de transplantes aqui, com alguma dificuldade ali quando a gente faz uma divisão que a gente chama por milhão de população. Então, proporcionalmente, não existe uma taxa de transplantes tão boa, apesar de a gente saber que no número total é uma máquina de transplante muito grande. E aqui, só para vocês terem uma ideiazinha rápida, uma coisa que se fala agora o tempo todo nas questões do Covid, eu separei aqui um recorte do Rio de Janeiro para a gente ver algumas questões do transplante. Então, a gente vê que os rins captados em estados como Rio de Janeiro, Santa Catarina, Paraná também tem curvas de aumento, vem aumentando os transplantes renais e os rins captados. Aqui tem uma redução nessa curva aqui, porque especificamente no Rio de Janeiro foi uma época de crise e os transplantes diminuíram. Agora, aqui a gente tem uma necessidade no Rio de Janeiro e no Brasil. A gente tem uma redução nos transplantes intervivos. Então, a gente precisa buscar mais doadores intervivos e fazer melhorar aí esse tipo de transplante, que quando organizado de maneira correta, com segurança para doador, segurança para o receptor, ele tem ótimas taxas de sucesso. E aqui, finalmente, nessa época aqui, essa curva aqui que decai rapidamente aqui, é a época do Covid. Então, com o Covid aqui nos últimos meses, a gente vê em janeiro, fevereiro, março, a partir de abril, uma queda grande. Adianto para vocês que esses números já voltaram, não na normalidade, mas a aumentar. A gente conseguiu recuperar a captação e o transplante com uma série de restrições aí, mas esses números têm iniciado a recuperação. Aqui, perdão, então, só São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, um ranking do transplante renal no Brasil. Azul, doador vivo. Vermelho, doador falecido ou doador cadáver, como a gente chama. Então, falando da parte clínica do transplante, a gente tem uma locomotiva que todas essas áreas têm que ser vencidas. Uma área não é mais importante que a outra, qualquer uma dessas áreas ela é eliminatória. Primeiro, a gente tem uma avaliação cardiológica. A gente vê se um paciente tem um risco cardiovascular tão grande que ele não suporta nem ser operado, ele não tem como ser submetido a uma cirurgia. Claro que o Gustavo vai falar muito bem que é uma cirurgia em que o órgão fica ali, uma parte das vezes, extraperitoneal, mas é uma cirurgia em que o paciente vai ser entubado, tem uma série de questões ali que precisam ser vencidas, e às vezes o paciente não tem status nem para isso. Então, ele não seria um candidato ao transplante. A gente tem maior risco cardiovascular para quem é diabético e quem dialisa há muito tempo. Esses pacientes possivelmente vão precisar de um estudo maior, que a gente chama de estratificado, uma cintilografia, um cateterismo, algo assim. E depois a gente faz uma revisão seriada. Às vezes o transplante não sai no primeiro ano, não sai no segundo ano, e aí esse paciente que dialisa, ele piora, as coisas acontecem, ele pode infartar, ele pode piorar a insuficiência cardíaca.
ele pode ter uma infecção de corrente sanguínea, ter uma infecção na válvula cardíaca, trocar essa válvula. Então, a gente vai revisando para ver se o status do paciente mudou. No ponto 2, a gente tem uma avaliação do sítio cirúrgico, que é o que o Gustavo vai falar. O clínico pede para uma avaliação inicial mínima, que o cirurgião depois vai poder crescer o quanto for necessário, mas o que a gente pede inicialmente, minimamente, é ver se eles têm uma qualidade, uma disponibilidade mínima para os vasos para implantar, tamanho e qualidade mínima de bexiga, e a gente adianta para a cirurgia todas as cirurgias ou doenças prévias que possam ter ali qualquer tipo de repercussão. Os pacientes que já fez radioterapia local, radioterapia na bexiga, se é uma bexiga reconstruída, se é um paciente que tem uma estenose de uretra, prevê isso, pacientes que tiveram catéteres de diálise, que o Gustavo vai falar muito bem, com certeza. E a gente também tem um perfil sorológico completo, não só para saber que a paciente não tem doenças, que tomando os imunossupressores a gente vai aumentar a replicação viral, hepatite B, hepatite C, HIV fora de controle, a gente quer entender isso. Esse paciente ele pode transplantar, mas ele precisa ter muito controle aí dessa carga viral, como questões com o citomegalovírus, para a gente saber se esse paciente já teve contato, não teve contato, embora virtualmente todos já tiveram contato. A gente faz esse painel sorológico completo e a gente faz também um rastreamento por imagem nesse momento, porque a gente sabe que os imunossupressores eles podem, sim, a longo prazo, aumentar a chance de neoplasia e de tumor. Então, a gente sempre vê um pouco no início para a gente saber que a gente não está lidando com nada inicialmente. E a gente faz uma vacinação e uma profilaxia de tudo que for necessário antes do transplante também. Depois do transplante, às vezes a gente vai ter um período em que isso não vai poder ser feito. Manipulação dentária, procedimentos ginecológicos, alguma abordagem de alguma prótese, seja de uma fístula, seja alguma outra, cirurgia de paratireoide, tudo que puder ser feito antes, a gente tenta fazer. E a gente também faz uma avaliação global, uma avaliação primeiro do contexto familiar, contando casos específicos. Eu recebi uma vez uma paciente no consultório que chegou e ela contou que ela era uma moradora de rua e que recebia cestas básicas da clínica de diálise e ela continuava o tratamento, inclusive porque essas cestas básicas ajudavam ela. Então, essa paciente não tinha condições de tomar imunossupressores que iam reduzir as defesas dela, não ia ter como seguir. Temporariamente, até essa situação se resolver, isso foi paralisado a possibilidade do transplante sem esse tipo de suporte, porque ela estava completamente sozinha. O contexto psicológico dessas associadas também já recebi uma paciente que quando ela chegou, perguntei, e aí, como é que tá? Animada para o transplante? Ela falou, não, doutor, não quero transplantar, não quero. Ué, o que você veio? Ah, eu vim que me trouxeram, mas eu não quero não. Era uma paciente que estava iniciando ali um tratamento para depressão, ela fez o tratamento para depressão, estabilizou toda essa parte. Depois de avaliação da psicologia, ela foi liberada e hoje em dia ela é transplantada, tudo bem. Até para ela poder aderir, participar ativamente do processo. Estilo de vida e aderência também. A gente tem pacientes que com estilos de vida muito aberrantes, pacientes alcoolistas, usuários de drogas, elas não são contraindicações absolutas, mas são contraindicações que podem atrapalhar muito no dia a dia de medicação, dieta, atividade física, que são bem atenciosas aí para o transplante. Mas na parte final aqui, a gente tem as indicações e as contraindicações do receptor. E a gente sempre avalia o quanto de risco a gente vai poder aceitar. Por que a gente avalia o quanto de risco que a gente vai poder aceitar? Porque todo mundo precisa de um órgão. A gente quer saber o quanto de risco a gente assume para seguir para essa cirurgia e para o transplante. Então, as indicações são amplas. Todo mundo que está dialisando e tem todo mundo que tem um clearance extremamente baixo, com cortes específicos ali para pacientes chamados pediátricos ali, eles têm indicação de transplante, se isso aí forem situações de doenças irreversíveis, mais de 3 meses pelo menos. Doença renal crônica sem diálise,
intervivo apenas, só se o paciente tiver um doador, porque senão a gente teria uma lista muito maior e isso dificultaria, aumentaria o tempo dos pacientes que estão em espera por um órgão. Agora as contraindicações, tá? Coloquei aqui algumas relativas, algumas não. A doença renal reversível, a gente vai tentar não transplantar esse paciente. Quem tem neoplasia em atividade não pode. Infecção não resolvida, o ideal é ter isso resolvido, exceto aquelas que podem estar com uma carga viral baixa, como eu falei. A impossibilidade técnica do transplante vai seguir logo em seguida, vai aparecer logo em seguida. Risco cirúrgico cardiológico proibitivo para o paciente. Recusa do paciente. Ontem a gente teve uma doação no hospital público aqui do Rio de Janeiro. A gente chamou o paciente disse que viria, não muito convencido, quando o transplante seria hoje de manhã, quando foi umas 6 da manhã, o pessoal disse, olha, não vamos, eu não consegui transporte. E eu falei, olha, a gente consegue transporte, a gente pode tentar. Ah, não, mas é porque a gente não quer mesmo. A gente não quer. Então, ok, sem problema. Não é uma cirurgia em um dia a dia sem risco. Então, a gente precisa de pacientes que estejam desejosos e aderentes ao transplante, porque senão a gente vai poder ter problemas aí nisso daí. E outra coisa que é uma contraindicação muito relativa, principalmente hoje em dia, é uma idade muito avançada, uma expectativa de vida muito reduzida. A gente teve uma entrada essa semana de uma menina de 15 anos com uma doença neurológica importante, uma síndrome neurológica importante, com comprometimento motor, cognitivo, e aí a mãe, pelo que a gente entendeu, vai doar o rim para ela. Esse transplante a gente entende que ele vai acontecer, a despeito dessa expectativa de vida dela talvez não ser tão grande. E aí a gente tem questões, dilemas éticos que a gente pode abordar num outro momento sobre isso. O mundo todo, cada país tem um entendimento diferente dessas questões. Para terminar aqui, o principal dilema que a gente vive é se a gente dá pouco remédio ou muito remédio. Pouco remédio, a gente tem um sistema que pode aumentar a chance de rejeição. Muito remédio, esses medicamentos são tóxicos, aumentam a chance de infecção e aumentam a chance de hipertensão e diabetes. Então a gente fica ali num controle que não é muito amplo, que é um controle difícil, que às vezes no dia a dia, na vida, com os anos de transplantes, essa balança pode mudar um pouquinho. Por isso que de tempos em tempos a gente checa se essa quantidade desses medicamentos estão adequados para o transplante do paciente. Bem, existe esse cartão em vários lugares. Esse é o mês do transplante e eu sugiro que vocês digam para suas famílias se vocês forem doadores de órgãos, para que qualquer eventualidade que acontece, é o que a gente sempre fala todo mês de setembro, elas acontecem. O mais importante é a nossa família saber que nós somos doadores de órgãos, ok? Isso foi um panorama geral que eu queria passar. Tentei condensar, ficou um pouco acelerado, mas era para poder ofertar o máximo para vocês, desde a captação do cenário que a gente tem atual até como é que a gente faz o mínimo de manejo clínico. E outra oportunidade vai ser um prazer esmiuçar isso daí, tá bom? Obrigado, gente. A gente que agradece a aula, doutor. Foi bem esclarecedora. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser abrir o microfone ou mandar no chat. Acho que não ficaram dúvidas, doutor. Muito obrigada mesmo por ter aceitado o nosso convite para falar sobre o assunto. É uma coisa que a gente não vê tanto na faculdade, então agregou bastante. Contem com a gente sempre.
Caroline. Oi, doutor. A gente já vai liberar para o senhor compartilhar a tela. Agora é o doutor Gustavo Notari que vai falar mais um pouquinho sobre os aspectos urológicos do transplante renal. Passar um pouquinho por cada um desses para dar uma pincelada aí para vocês. Então, tá dando certo para compartilhar, doutor? Não sei se alguém já ouviu essa frase, né? Então, por muitos anos fui enganado com esperanças de melhora. E no final, fui constrangido a aceitar a realidade de uma doença incurável. Quase coloquei fim à minha vida algumas vezes. Por incrível que pareça, essa frase... Não. Eu estou perdido aqui, Carol. Aquela hora tinha dado certo, né? Pois é, não tá dando, doutor? Não, peraí, vai dar. Deixa eu finalizar a apresentação. Entrar no meu Zoom. Então, isso aqui é uma brincadeira que a gente ouve por aí, que quando o paciente chega, os médicos da equipe toda, né, ela tem um linguajar muito específico. Parece que ele está doente para o filho chinês. Eu vou entrar de novo pelo computador, tá, Carol? Tá. Uhum. Deixa eu achar aqui o número de Join Meet. Você me mandou. Só um segundinho. Tá bom, sem problemas, doutor. Deu certo? Agora deu, doutor. Tá aparecendo. Vou pôr a tela cheia aqui. Isso, tá certinho. Tá ótimo. Então, primeiro, boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Um prazer estar com vocês aqui. Primeiro, parabenizar a aula do Onofre e agradecê-lo também porque eu fiz uma aula que ficou meio longa. E algumas coisas que eu passei aqui, o que eu pus na minha aula, ele já passou na dele. Então, acho que vai dar o tempo certo. Tá? A priori, a Carolina me pediu para falar sobre o transplante, sobre o aspecto cirúrgico do transplante. O áudio tá bom, gente? Assim, doutor. Tá. E eu aumentei um pouquinho a aula, porque só o aspecto cirúrgico, às vezes, pode ser um pouquinho difícil para vocês compreenderem, né? Já que muitos não frequentaram o centro cirúrgico, não sabem onde é a fossa ilíaca, cavidade peritoneal, extraperitoneal, mas, enfim, a gente vai tentar mostrar aqui e um pouquinho do histórico do transplante. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem ir me perguntando. Então, vamos lá. Sobre a história do transplante, primeiro o transplante de rim foi feito por um cirurgião chamado Voronoi, na Ucrânia, onde ele tirou um rim de um doador, de um paciente de 60 anos, que já estava morto há 6 horas, e colocou numa moça de 26 anos. Essa paciente veio a falecer 48 horas depois, porém, o rim mostrou que produção de urina, mostrando que o transplante, então, era viável. Né? Em 1950, 1950 foi o primeiro transplante de doador vivo, em Paris, né? Mas o órgão logo se perdeu. E eles sabiam que existia alguma rejeição do receptor em relação ao rim do doador, mas não sabia o que acontecia. Até que, 2 anos depois, esse Joseph Murray, ele fez em Boston o primeiro transplante de rim com sucesso. Como ele não sabia o que ocasionava essa rejeição,
ele resolveu fazer o transplante entre gêmeos univitelínicos, né? Então, tirou o rim de um irmão e colocou no outro, e aí sim esse transplante deu certo, porque ele não foi submetido a uma rejeição, né? Em 1955, é descrito o antígeno de histocompatibilidade. O que quer dizer isso? Quando você coloca tecido que não é seu, pega tecido de um outro paciente e coloca um soro do possível receptor, ele vai produzir anticorpos contra aquele tecido, que ele descreve, que ele julga que aquilo ali são antígenos, produz anticorpos contra aquele tecido para tentar destruir aquele tecido. E essa reação é que faz com que o sistema imunológico do doador destrua, né, o rim que ele recebeu. Bom, eles descobriram essa histocompatibilidade, mas não sabia como frear isso. Então, em 1959, a radioterapia era feito altas doses de radioterapia para destruir a medula óssea do receptor, para que o sistema imunológico dele ficasse paralisado e para que ele não tivesse uma reação, né, contra o rim transplantado. Isso também não dava certo, né? A radioterapia é extremamente tóxica e ela produzia uma paralisação momentânea. Depois a medula óssea voltava a produzir, né, as células de defesa que iam destruir aquele rim. Em 62, é descrito o cross-match. O cross-match é o quê? Você mistura soro ou tecido do doador com o do receptor e vê o nível de reação que acontece. Quando existe uma reação anticorpo-antígeno muito grande, significa que aquele rim vai ser rejeitado, né? Você vai colocar o rim e o organismo do receptor vai produzir muita reação contra aquele rim e ele vai destruir aquele rim, o que contraindica o transplante. E também os imunossupressores. Então, se você tem um cross-match bom e tem imunossupressores de qualidade, você consegue frear o sistema imunológico do paciente, e é o que o Onofre falou, né, na medida aí, pouco imunossupressor, muito imunossupressor, mas você consegue segurar esse rim de uma forma melhor. A partir de 1967, são descritas as soluções para a preservação renal, porque naquele inteirinho que você tira o rim do doador e coloca no receptor, se você nutre aquele rim com uma solução gelada, que diminui o metabolismo das células renais, uma solução rica em nutrientes para as células renais, você diminui a perda desse rim, você melhora a qualidade do transplante. A partir de 1973, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, as normas começam a ser criadas para retirada de órgãos, né, porque como o Onofre falou, existe muito dilema ético, e se você não tem um planejamento de como isso vai ser retirado do órgão, você aumenta o risco de tráfico de órgãos, né, venda de órgãos de um hospital para outro. Então, com essa normatização mundial, né, é óbvio que cada país tem a sua norma, né, mas quando você normatiza dentro de um próprio país, você melhora a seriedade do transplante. Em 89, é produzida a eritropoetina recombinante. Lembrar que a eritropoetina é produzida dentro do rim, ela vai estimular as células da medula produzindo células vermelhas, para manter o nosso nível, né, de HB, HT bom e diminuir o risco de anemia. Então, antes de 89, o que acontecia? O paciente ficava em hemodiálise, ou diálise peritoneal, ele não tinha rim, não tinha eritropoetina e ele ia fazendo níveis crescentes de anemia, até que se tinha que transfundir esse paciente. Quando você transfunde, você dá mais células para esse paciente que não são dele, né, de outras pessoas, células vermelhas, e você muda aquele painel de compatibilidade, você dificulta o cross-match. Então, cada transfusão que esse paciente fazia, ficava mais difícil de você alocar um rim. Com a eritropoetina, isso ajuda, porque você diminui as transfusões. Aqui o Onofre já falou, lembra que a falência renal é abaixo de 14, abaixo de 10 hemodiálise. As causas de perda renal no Brasil, né, hipertensão arterial sistêmica,
35%, glomerulonefrite, diabetes mellitus. Nos Estados Unidos, o que mais os pacientes perdem o rim é por diabetes mellitus, pela obesidade, né, que o país enfrenta. Então, e como complicação do diabetes, existe a perda renal. As crianças, 35% são doenças congênitas, entre as doenças, as displasias renais, os refluxos, as estenoses de Jupe, né? Talvez a doença mais impactante seja a válvula de uretra posterior nos meninos, porque existe uma obstrução da uretra e toda a formação do rim vai se formar sob um ambiente de alta pressão, porque essa criança não urina. E aí vai existir graus variados de displasia renal, grau severo de displasia, e essa criança, quando nasce, muitas vezes o rim, à medida que a criança cresce, o rim não cresce para essa criança, e você precisa de uma terapia renal substitutiva. As doenças hereditárias, né, 25% das vezes, e as outras, entre elas os rins policísticos, principalmente na sua forma autossômica dominante, né, que já pega, que ele começa a machucar a criança logo na infância dela. Tratamento do paciente, controle da hipertensão, do diabetes, dietas hipoproteicas, as complicações urêmicas, né, do paciente que está em diálise, hipervolemia, porque o paciente não consegue urinar, acidose metabólica, porque o rim faz o equilíbrio ácido básico, hiperpotassemia, porque o rim se infiltrar, você aumenta a quantidade de potássio no sangue, aumenta os riscos de complicações cardíacas, anemia pelo lance da eritropoetina, doenças ósseas, cardiovasculares, desnutrição. Então, as fases avançadas da insuficiência renal, né, quando o paciente precisa de terapia renal substitutiva, ele 90% ele faz hemodiálise e 10% é diálise peritoneal. Eu não sei se... hoje eu atendi, por coincidência, um aluno do 4º semestre, que ele falou que ele ia estar na aula. Então, eu mostrei aqui um exemplo fácil de como funciona a fístula, porque isso pode gerar dúvida. Você tem que ter um acesso na fístula para você ter de alta pressão, para você conseguir jogar o sangue do paciente numa máquina, né, alta pressão, a máquina filtrar o sangue e devolver o sangue filtrado. As fístulas são comunicações, geralmente feitas entre a artéria radial e a artéria cefálica. Então, o sangue, uma parte vai nutrir a mão, né, segue pela radial, mas uma parte dele é desviado aqui e vem para a artéria para a veia cefálica. Por isso que existem aquelas dilatações, né? Você já deve ter visto os pacientes com fístula, onde as veias vão se dilatando progressivamente, né? Às vezes causam até aneurismas, e aí você colhe o sangue aqui, a máquina filtra e devolve o sangue já filtrado. Aqui é o paciente na máquina de hemodiálise, né? A diálise peritoneal tem a vantagem de você poder fazer em casa, né? Você tem os líquidos que são infundidos através de um catéter. Veja, esse catéter é feito de maneira definitiva e você usa a membrana peritoneal, que ela é semiporosa, extremamente vascularizada, né? Para fazer a troca. Então, você joga o líquido dentro da cavidade peritoneal, a membrana peritoneal, todas as toxinas que seriam filtradas pelo rim, elas transudam para dentro desse líquido que está na cavidade peritoneal, e depois você tira esse líquido, vai ser desprezado esse líquido, e ela tem a duração 8, 9 horas, pode ser feita durante o sono do paciente, né, facilitando do ponto de vista que ele não precisa sair de casa para fazer a diálise. O encaminhamento para o transplante no nosso país, infelizmente, é um encaminhamento tardio. Eu vejo que na região sudeste existe muito mais transplante na região norte. A mortalidade anual na diálise é ao redor de 20%, que é bastante. Então, isso o que nos encoraja a fazer o transplante é isso, né? Se você deixar um paciente com uma taxa de mortalidade de 20% ao ano, a gente sabe que esses pacientes muitas vezes são mal cuidados, são diabéticos, sem controle, hipertensos, mal controlados, né? E à medida que ele vai para a diálise, ele piora muito a qualidade de vida dele, né? E a chance dele morrer na diálise é grande. O slide aqui, o Onofre já pôs em forma de barra, mas mostrando para a gente que o Sudeste responde por a imensa maior parte dos transplantes no Brasil, né? No Nordeste, nas capitais ainda se faz, e no Norte
é muito deficitária a quantidade de transplante feito, a gente tem muito a melhorar, só para... Então, transplante versus diálise é o que a gente estava falando, as taxas de mortalidade, né? O Brasil, como o Onofre ressaltou bem, ele tem o maior programa público de transplante mundial. Lembrar que muitos países, o transplante é feito pelo convênio. Aqui é uma ínfima parte dos pacientes que fazem o transplante pelo convênio, né? Eles são bancados pelo SUS. O nosso primeiro transplante foi em 1964. Essas taxas aqui, lá, o Onofre já mostrou tudo, né? Então, veja que a gente tem aí 130 mil pacientes dialíticos, 30 mil aguardando no transplante, 6 mil transplantes ano, como o Onofre falou, e cerca de 1.300 morrem na fila do transplante. Esse é um dado importante, porque de 2008 para 2012, a taxa de transplante aumentou bastante, aumentou mais de 40%, teve um aumento de 42%. E de 2012 para 2018, essa taxa aumentou só 9%. E aí existe um déficit muito grande de órgãos. Então, assim, a gente precisa melhorar, de certa forma, a propaganda, a orientação dos familiares, saber como é que é o transplante, incentivar, porque realmente tem muita gente procurando órgão e pouco órgão na fila, e pouco órgão disponível, né, para ser transplantado. Então, aqui o Onofre já falou como é que funciona a fila. Uma das coisas que se julga que no Brasil atrasou o transplante foi a legislação. A legislação para o transplante no Brasil é muito rígida, você pode ter certeza que ninguém fura fila, ninguém dá dinheiro, apesar da corrupção ser endêmica no nosso país, é um motivo de orgulho que, assim, no transplante não existe isso, não existe corrupção, não existe passar fulano na frente, né? E a legislação do Brasil para o transplante, ela veio sedimentar em 1997, depois de algumas complicações relacionadas a transplante, infelizmente, que ocorreram aqui, né? Ilegalidades relacionadas ao transplante que ocorreram na nossa querida Taubaté, né? Então, depois de 1997, com esses critérios mais rígidos, dá mais seriedade para o transplante e aumenta-se o nível de captação. 25% dos estados não fazem o transplante, e esse é um dado importante, 30% dos doadores potenciais tornam-se efetivos, ou seja, você perde 70% dos rins que você poderia aproveitar. E aí, de acordo com o que o Onofre falou, eu sempre falo para todo mundo, olha, tinha uma época que você punha no RG doador de órgãos, e aquilo, teoricamente, valia para você doar seus órgãos, mas ninguém tira o órgão se a família não permitir. E se você não deixar muito bem expresso para a sua família que você é um doador, eu vi isso na minha residência inúmeras vezes, assim, morte encefálica, indivíduo jovem, tomou um tiro na cabeça, e a família falava assim, eu não sei se ele queria ou não doar, então a gente não vai doar. Então, se respeita muito, a família respeita muito a vontade do paciente. E se você nunca comunicar aos seus familiares, seus pais, seus irmãos, enfim, seus familiares mais próximos, do seu desejo, pode ser que os seus órgãos não sejam aproveitados. O Brasil tem a legislação mais rigorosa quanto a transplante. Só para vocês terem noção, para você fazer a retirada, o diagnóstico de morte encefálica, né, que vai depois culminar com a retirada dos órgãos, você tem que ter 2 exames clínicos por equipes diferentes, não relacionadas à equipe de transplante, onde se mostra a total falta de reflexo cerebral e um exame de imagem com ausência de fluxo para o cérebro, que geralmente é feito um ecodoppler transcraniano. Nos Estados Unidos, os simples testes dos pares cranianos, aquilo que a gente aprende lá na anatomia, no primeiro ano, né? O olfativo, ocular, aquele, você fazer o teste e ver que não existe reflexo, não existe estímulo nenhum, reflexo ao estímulo desses pares cranianos, você já dá o diagnóstico de morte encefálica. E, tecnicamente, somos muito bons, né? A sobrevida dos nossos enxertos são muito semelhantes aos grandes centros
americanos e europeus, mostrando que, tecnicamente, não nos falta nada. Falta logística para fazer o transplante nos rincões mais distantes, né? E órgão para ser transplantado. A anatomia do rim, a gente tem o polo superior e o polo inferior, tem o parênquima renal, o parênquima é dividido em córtex e medula. E de um modo bem simplificado, o córtex é onde ficam os glomérulos que estão aqui na periferia do rim. Essas partes que têm a forma de pirâmide são os tubos, os ductos coletores, os túbulos, e vão ser os tubos que vão drenar, né, a urina para o sistema pielocalicial, para o cálice, para a papila renal, que é essa parte aqui, que é uma confluência de tubos, que vai drenar a urina para dentro do cálice renal e vai ser drenado dos cálices para a pelve, da pelve para o ureter. Tá? Então, no córtex e a medula, o sistema pielocalicial, já falei, no hilo você tem uma veia, uma artéria e um ureter, preferencialmente, em 75% dos casos, 25% dos casos pode ter veia ou artéria renal dupla, e aí começa uma complicação para o transplante. O sistema de veia, ele faz anastomose livre dentro do rim. Então, se você tiver um rim com dupla veia, ou até tripla veia, você escolhe a veia mais calibrosa, amarra, liga as outras, né? Ligar é amarrar, e você vai ter a comunicação desse sistema lá dentro do rim. Já a artéria, a circulação é terminal. Se você tiver duas artérias, uma irrigando o polo superior, outra o polo inferior, você não pode amarrar, ligar uma artéria, porque aquela parte do rim vai morrer. Então, isso torna, quando existe uma artéria dupla, o rim mais difícil, porque você vai ter que fazer a anastomose das duas artérias renais, né, ou entre elas, ou direto na artéria ilíaca do receptor, dificultando o transplante. E o ureter também ele pode ter uma duplicidade, o que muitas vezes acaba tecnicamente dificultando um pouquinho o transplante. Aqui mostrando o sistema de como né, existe a artéria segmentar, depois a artéria interlobar, artéria interlobular, artéria arqueada, arteriolar ferente, o glomérulo, e depois vai ser a arteriola eferente, vai ocorrer a drenagem, né, dessa urina para o cálice renal, e assim que ocorre a filtração glomerular. Aqui mostrando a anatomia do rim. Quanto à fisiologia, a gente já falei. Entre o doador vivo e o doador cadáver, né, o doador tem que ser sempre vivo, um parente relacionado. Qualquer transplante, como o Noff falou, que ocorra, por exemplo, são pacientes que estão na mesma igreja e um irmão daquela igreja quer doar para outro irmão. Precisa da autorização judicial, precisa ser instalado um processo, ver se não tem nenhum indício de venda de órgão, né? Então, em geral, para se fazer, tem que ser o doador vivo, idade entre 21 e 70, compatibilidade ABO, ou seja, o sangue, o sistema sanguíneo tem que ser o mesmo, e tem que ter uma histocompatibilidade do HLA. O HLA é aquele painel de compatibilidade, de histocompatibilidade do tecido. Tá? Então, os pacientes que estão na lista para transplante, ele tem marcado lá, é colhido o sangue dele algumas vezes por ano, e ele tem um painel de histocompatibilidade. Quando aparece um rim, faz o painel daquele rim e vê se bate com aquele doador. Então, é o mesmo tipo sanguíneo, o painel está bom, o painel está batendo, aí sim faz o cross-match, onde você geralmente pega um pedacinho do baço ou até do doador, mistura com o soro do receptor e vai ver o grau de reação que causa ali. Se existir um cross-match que a gente chama positivo, é sinal que assim que aquele rim for posto, ele vai ter uma rejeição aguda. Existe uma perda aguda do rim. A gente põe o transplante, põe o rim, solta os clamps e o rim de vermelho ele já vai azulando e você vê que você perdeu aquele enxerto. Então, cross-match você fazendo negativo, você está autorizado a fazer a doação. A ausência das doenças, né, infecciosas
ou neoplásicas, neoplasia transmissível. A avaliação aqui, o Onofre já falou para a gente, da avaliação clínica minuciosa. A morte encefálica, então, ela se traduz em coma profundo, ausência de respiração espontânea, ausência de reflexo do tronco cerebral, e o exame, que pode ser o ecodoppler transcraniano, mostrando, ou, por exemplo, uma carotidografia, mostrando ausência de fluxo cerebral. Uma vez diagnosticado o doador cadáver, é preciso mantê-lo em condições boas, ou seja, tem que manter uma ventilação mecânica para manter seus tecidos perfundidos, uma pressão arterial sistólica boa, uma diurese boa, uma pressão venosa central boa. Por quê? Quanto menos perfundido for o rim, pior é o resultado do transplante. Então, é um cuidado importantíssimo, como esse paciente, depois da morte cerebral, vai ser cuidado na UTI até que ele vá para a retirada dos órgãos. Aqui o Onofre já falou, né? Existe uma lista única, a pontuação se dá pelo tempo de espera na fila, crianças e adolescentes têm muitas prioridade no sentido de que se o rim é infantil, então você doa para uma criança que tenha a idade ali mais ou menos correlacionada. Os pacientes diabéticos que precisam de transplante de rim e pâncreas, esses também vão para uma fila especial, onde o transplante é feito em conjunto, né? O painel de reatividade, que é o painel HLA, e o CrossMed, que é aquele exame final. Alguns critérios para se passar o paciente na frente é falta total de acesso, ou seja, ele não tem mais fístula, você já fez uma fístula radial cefálica, ela trombosou, você fez uma braquial cefálica, ela trombosou, fez uma transposição de basílica, ela trombosou, não tem mais como funcionar esse paciente, né? E o grupo sanguíneo O, porque o O é doador universal, mas é um sangue pouco comum, então, né, ele recebe só dele mesmo, dificultando esses pacientes. Existem os doadores cadáveres limítrofes, né, e aí é mais um dilema ético que dá para fazer um congresso só sobre isso, então é difícil da gente expor, né, mas seriam as condições que não seriam ideais. Por exemplo, paciente que vai doar o rim muito idoso, criança muito pequena, um rimzinho pequeno, paciente que é hipertenso, diabético, já tem uma função renal ruim, paciente, por exemplo, que tem calculose naquele rim, você aumenta o risco de cálculo depois do transplante, tempo de isquemia fria prolongado, depois da retirada, o rim aguenta até 48 horas de isquemia fria, ele aguenta bastante tempo de isquemia fria, mas um tempo acima de 12 horas a gente já considera uma isquemia fria prolongada, né? A hepatite B e C, sorologias positivas, né? Intoxicações ou envenenamentos, que você sabe que esse rim vai ter um certo grau de lesão, e neoplasias, tá? Principalmente se o paciente teve uma neoplasia recente, porque você não sabe se ele teve ali uma micrometástase para o rim, e você põe esse rim no doador, e aquele rim vai carrear aquela micrometástase daquele tumor para o doador, tá? Então, esses transplantes, geralmente, por exemplo, se o paciente tem hepatite B, hepatite C, ele vai ser colocado num paciente que já é portador de hepatite B, hepatite C. Tá? Eu não consigo tirar essa parte que está cobrindo a tela. Eu vou deixar assim mesmo, que eu estou com medo de mexer e piorar. Então, a taxa, por exemplo, o transplante limítrofe, sobrevida em 5 anos, quando você usa um rim que não é tão bom, né, você aumenta em 12% a sobrevida desse paciente em 5 anos em relação à diálise. Ou seja, mesmo usando o rim, a sobrevida do paciente é melhor do que deixar ele na diálise, e isso justifica você usar um rim não tão bom assim, desde que o paciente esteja de acordo com a decisão tomada. Veja, por exemplo, a isquemia fria maior que 12 horas, sobrevida em 5 anos do enxerto, vai para 52%. E quando a isquemia fria é menor que 12 horas, é 60%. É óbvio, se a isquemia fria está com 40 horas, essa sobrevida já cai bastante, e você muitas vezes não usa, você, né, tem uma maior dificuldade de usar o órgão. Mas tudo isso tem que ser pesado, risco-benefício, né, para saber qual que é a melhor situação. Neoplasia com intervalo livre menor de 5 anos, alto risco de transplante, tá? Então, se o paciente teve uma neoplasia e já está 5 anos sem recidiva, geralmente a gente pode usar esse órgão.
Aqui vem a ordem de como é que a gente retira esses órgãos, né? Primeiro se retira o coração, depois os pulmões, depois o pâncreas, depois o intestino e depois os rins. Lembrar que você, quando tira o rim, você já não tem sangue dentro do rim. Você coloca a solução de perfusão, certo? Você coloca o catéter de perfusão na artéria, e aí você vai perfundir todos esses órgãos com a solução, que é essa solução que permite que os órgãos fiquem melhor nutridos, tira todo o sangue do rim para não ter trombose dentro da microvasculatura renal, e aí você vai tirando o órgão. Cirurgicamente, a retirada do rim do cadáver é muito mais fácil do que doador vivo. Óbvio, porque você está com doador vivo, você tem um compromisso de não manter aquele paciente vivo com o menor índice de complicações, já que ele é uma cirurgia, né, na qual ele não tem uma doença, ele está ajudando uma outra pessoa. No doador, por exemplo, cadáver, se você tem 2 artérias, você pode tirar, eu vou mostrar uma foto para vocês, um PET de aorta, que você facilita depois a sutura dessa aorta na artéria do receptor. Já no doador vivo não tem jeito, se você tirar um pedaço da aorta dele, você vai fazer uma estenose de aorta e vai pôr uma complicação para esse paciente. Então, no doador cadáver, você tem mais, você pode tirar mais ou menos artéria, então fica muito mais fácil essa retirada. Aqui o posicionamento do paciente, no doador vivo. Aqui a foto não está muito boa, doador cadáver. Aqui a cirurgia de banco, uma vez o rim retirado, ele fica com esse aspecto branco, né, sem sangue. Essa é uma solução de perfusão gelada, bem gelada, e aí você faz o que a gente chama de cirurgia de banco. Você analisa aquela artéria, por exemplo, quando a gente vai fazer, coloca o rim, quem vai colocar não é quem tirou. Então, você tem que ver se aquela artéria não tem nenhuma perfuração, né? Se você tem alguma perfuração, você tem que suturar, porque depois de colocar o rim no receptor, e o rim é um órgão que recebe o sangue a altas pressões, então pode ter um sangramento expressivo, né? Ver se aquela artéria, se tem 2 artérias, fazer anastomose entre as artérias. Então, isso a gente chama de cirurgia de banco, tá? No qual o rim é colocado no banco, a gente senta no banquinho aqui, ó, está perfundindo a artéria, ó, veja que aqui já tem um raminho da artéria ligado. Vamos imaginar que esse raminho não tivesse ligado, você veria extravasar a solução de transfusão, que é Europólise, né, por aqui. Então, você teria que amarrar esse raminho. Está vazando solução aqui, então você tem que dar um pontinho aqui. Tem 2 artérias, então você vai ter que suturar uma artéria na outra. Tá? Essa é o que a gente chama de cirurgia de banco. Tá? Vejam aqui, ó, então, vocês aqui, ó, aqui é o ureter, aqui é uma artéria renal com PET bom, né? Bom para ser colocado. O rim aqui, não, desculpa, aqui está o ureter, ó, longo aqui está, é difícil de ver, porque como você não tem a vascularização, né? Mas aqui é a veia maior e a artéria menor. Então, você vai corrigir qualquer falha, vai deixar isso aqui bem redondinho, sem bordas, para poder suturar a artéria, para a hora que você chegar no receptor, veja que esse rim aqui, ó, não foi um rim muito bem tirado. Ó. Veja que a cápsula renal, ó, tem esgarçamentos da cápsula renal, ó, tem uma abertura aqui da cápsula, tem outra abertura aqui da cápsula. Quando esse rim é submetido à pressão, quando ele é comunicado, né, quando começa a entrar sangue pela artéria, esses locais podem sangrar, pode muitas vezes até ocasionar uma ruptura do enxerto. Tá? Isso aqui não tem muito como a gente conseguir, na cirurgia de banco, melhorar. A gente geralmente melhora o hilo, melhora o ureter, melhora a artéria e melhora a veia. Isso aqui a gente reza para não sangrar. Aqui mostrando uma artéria dupla, né? Uma arteriografia, sabendo que nesse rim você vai ter que fazer a anatomose de 2 artérias. Então, onde implantar? Pélvico, abdominal baixo ou ortotópico? Ortotópico praticamente como não existe mais local para transplantar, né? A gente sempre prefere um rim pélvico,
porque você deixa ele fora da cavidade peritoneal. Então, se esse paciente tiver uma diverticulite, uma apendicite, qualquer doença dentro da cavidade peritoneal, o rinzinho dele está isolado aqui fora, está mais protegido. Qual a desvantagem? O rim nosso normal, ele é protegido pelas costelas. Esse rim aqui, ele vai ficar mais exposto, tá? Mas ele fica próximo da bexiga também, facilitando a anastomose. Então, aqui, ó, o paciente já deitado, incisão para mediano umbilical, infraumbilical, por planos, divulsão da musculatura, e aqui, ó, é difícil de vocês verem a anatomia, mas aqui seria a veia ilíaca interna e a artéria ilíaca interna. E aqui para baixo, a bexiga. Então, a gente vai fazer a sutura da veia renal nessa veia, artéria nessa artéria e o ureter na bexiga. A gente sempre faz a sutura da veia primeiro, porque ela é mais profunda. Então, se fizer, por exemplo, a da artéria está mais superficial, se fizer essa anastomose primeiro, você vai ter dificuldade de fazer essa depois. Tá? Então, você faz um fio absorvível, geralmente em prolene, e notem vocês que aqui o fluxo de sangue para essa artéria está interrompida durante a anastomose, porque você não quer que entre sangue no rim. Você só quer que entre sangue no rim quando tiver todas as anastomoses completas e ele esteja pronto para filtrar o rim, senão você vai trombosar o sangue dentro desse rim. Aqui, note a anastomose da veia já feita, clampeada, e note que com PET maior, isso é um doador cadáver, né, doador vivo, você não pode tirar um pedaço desse de aorta. Note aqui que ele tem 2 furinhos aqui, ele tem 2 artérias, mas com esse PET aqui, você pode recortar ele aqui e suturar ele unicamente na artéria ilíaca. Então, aqui a anastomose venosa, né, a veia arroxeada. Aqui já a anastomose venosa pronta e dando andamento na anastomose arterial, na artéria renal, na artéria ilíaca interna. Uma das complicações aqui é quando esse paciente tem muita ateromatose, tem placas de gordura. Quando você passa esse pontinho nas placas, esse paciente não, a artéria dele está linda, mas quando você tem placa de gordura, você pode mobilizar essa placa e fazer um processo de trombose, né? Quando você expõe a íntima do vaso, as plaquetas vão aderindo ali e se trombosa o vaso. Aqui a anastomose já finalizada, ó, venosa e arterial, fiozinho bem fininho. E, finalmente, a anastomose do ureter aqui, ó. A gente vai suturar, fazer a técnica anti-refluxo, dele no bexiga, né? No aspecto final, você vai ter a anastomose arterial, a anastomose venosa aqui, e aqui a gente consegue ver as 3 anastomoses. Veja que aqui a pelve renal, o ureter fica bem em cima da bexiga, né? Então a gente recorta o restante do ureter e faz a sutura aqui. Aqui colocando o rim na cavidade, e aqui a sutura. Quanto às complicações, o que pode acontecer? Por exemplo, uma hematúria pode obstruir a sonda, a oligúria, isso fica mais por conta do néfro, né, aquele que vai dominar isso aí. No transplante, a gente fala que 10% é do úro e 90% do néfro. A gente só faz, tecnicamente, colocar o rim lá, e depois ele que tem que dar os pulos dele para poder fazer o rim funcionar. Pode existir sangramento e obstruir a sonda, a necrose tubular como processo de lesão desse rim, né, que ficou isquêmico. Então, quanto menor o tempo de isquemia, menor a necrose tubular, mais cedo esse rim volta a funcionar. As vasculares, sempre a trombose e a sangramento, se a anastomose não ficou bem feita, a trombose da artéria renal, o estreitamento, se você faz uma anastomose tecnicamente imperfeita, você pode fazer um fechamento ali daquela junção, uma dificuldade de passagem de sangue da artéria para o rim, fístulas arteriovenosas, aneurismos, né, que são dilatações da artéria, as venosas, sangramento e trombose, né, que também pode ocorrer na veia, e a linfocele, vocês vejam que os vasos linfáticos, eles são ligados
no transplante, mas muitos desses, eles não conseguem ser visualizados. Então, você vai ter derramamento de líquido linfático ao redor do rim, formando um bolsão ali de linfa ao redor do rim, que pode infectar, pode comprimir o enxerto e pode, muitas vezes, necessitar de cirurgia para remover essa linfocele. As vias urinárias, as fístulas, ou seja, ali onde você suturou o ureter na bexiga, fica vazando urina, você tem que recorrer a uma nova cirurgia, obstrução do ureter. Se você não usar, por exemplo, as técnicas apropriadas, refluxo de urina da urina para o rim, isso é muito perigoso, porque o paciente já é um paciente imunodeprimido, né, pela imunossupressão dele, vai levar a infecção urinária e perda do enxerto. A ruptura do enxerto, que eu falei para vocês, principalmente quando existe um traumatismo durante a retirada, e as outras são das cirurgias mesmo, infecção, deiscência, hérnia, né? As rejeições, que a gente procura minimizar, tá? Tem os tipos de rejeição também, não cabe aqui a gente explicar. Aqui um paciente com uma ruptura do enxerto, ó, ele não vai ter dor, tá? A dor só se esse sangramento começar impactar em outros órgãos, porque o rim que foi transplantado é denervado. Você vê aqui, né, nitidamente um hematoma. Aqui a gente abrindo, ó, todo um hematoma perirrenal. E aqui numa tentativa de salvar esse rim, a gente põe uma tela de Marlix com uma cola biológica, tentando abraçar esse rim roto, para ver se você melhora, você tem uma parada desse sangramento local, né? Tira todo o coágulo, fecha esse rim para tentar salvar aqui a sutura do paciente. Quando os imunossupressores, não cabe muito a mim, né? Discorrer sobre os imunossupressores, mas são as drogas que vão manter esse rim funcionando sem a reação imunológica do receptor contra o rim. E era isso que eu ia falar. Desculpa, eu passei do tempo, e a mensagem principal para doar de seus órgãos, tá bom? Muito obrigada, doutor. Foi muito esclarecedor, excelente. Alguém tem alguma dúvida, gente? Acho que ninguém tem dúvida, doutor. Se tiver mais alguma coisa no chat, eu repasso para o senhor. Se tiver no final, tiver alguma dúvida no chat, você me repassa, eu respondo. Repasso sim. Vou ficar de olho aqui e aviso o senhor. Muito obrigada, foi ótima. Tá, eu que agradeço e parabenizo o Onofre pela aula dele também. Muito obrigada, doutor. Agora a gente vai passar para a Najara, que vai contar um pouquinho da experiência dela com o transplante. Oi, boa noite. Boa noite. Primeiro, Poliana, obrigada aí pelo convite. Doutor Onofre, que me acompanhou na cirurgia, né? Foi um dos meus anjos durante a cirurgia. Doutor Gustavo, parabéns aí pela aula. Eu praticamente vi a minha cirurgia na aula do senhor. Nunca tive a oportunidade de ver, nunca tive curiosidade, para falar a verdade, de assistir, né? Pela internet, até por, sei lá, um receio de alguma coisa, mas foi sensacional. Me emocionei no fim nas fotos, que acho que qualquer paciente transplantado pode acontecer isso. E vou mostrar um pouco aí como que é a vida de um transplantado, vou contar um pouquinho da minha história, dar uma resumida antes do transplante e o pós-transplante. Já adianto que, peço desculpa aí se houver emoções, né? Isso é clássico. Estou um pouquinho nervosa. Mas vamos lá. Tá todo mundo bem na minha tela?
Sim. O áudio também tá bom, Poliana? Tá sim. Eu não sei se meu vídeo tá aparecendo. Eu vou tirar isso daqui. Espera aí só um pouquinho. Bom, vamos lá. Eu vou falar um pouco da visão do paciente renal transplantado. Meu nome é Najara Lopes, tenho 40 anos, sou paulista, atualmente morando no Rio de Janeiro. Minha formação é engenharia elétrica, com especialização em engenharia clínica. Então, estou um pouco ligada à área da saúde. E sou paciente transplantada renal há 1 ano e 8 meses de doador vivo. Eu fui diagnosticada em agosto de 2011, por coincidência, meu nefrologista foi o Dr. Eduardo, que também faz parte da liga da faculdade. Fui diagnosticada como glomerulonefrite crônica, e onde eu iniciei o tratamento conservador até 2018. Em 2011, descobri que creatinina estava 1,8, com a função renal mais ou menos de 54%. Iniciei o tratamento conservador, onde no início eu levei bem a sério, mas com o passar do tempo, fui meio que relaxando. Para falar a verdade, eu não sabia ao certo o que era ser um paciente renal crônico. E no fundo, eu tinha um pouquinho de vergonha de falar sobre esse assunto. Em 2016, já morando no Rio de Janeiro, adquiri tuberculose na pleura, onde minha função renal, de 35%, ela acabou diminuindo para 19%. Foi quando eu realmente despertei que eu realmente era uma paciente renal crônica, e realmente a situação estava piorando. Em 2018, com a creatinina em 10 e a função renal mais ou menos 12%, iniciamos a pesquisa de compatibilidade na família, onde eu tive um mix de sentimento. Ao mesmo tempo que eu sentia medo, tinha insegurança, incertezas, confiança, acreditar ou não acreditar, mas acima de tudo, o que me segurava era a minha fé. Desculpa. Mas eu sabia que nós estávamos naquele processo para evitar uma possível diálise, pois era o meu maior medo. E acredito também que seja o medo de qualquer paciente renal crônico. Fizemos todos os exames de compatibilidade na família e ficou definido como o meu doador, o meu irmão. E eu tive o privilégio de escolher o meu doador. Tanto a minha irmã quanto o meu irmão eram compatíveis. O grande dia 3/1 de 2019, o dia do meu renascimento, é como eu defino. Confesso que ao acordar do transplante, bateu aquele medo, aquele frio na barriga, de como seria dali para frente. Um novo caminho, novas experiências, o que poderia fazer, o que eu poderia comer, que isso também é uma grande preocupação do transplantado, né? Porque fome, Nossa Senhora. Quais as restrições, realmente tudo novo na minha vida, né? E eu coloquei essa foto porque ela significa para mim gratidão inexplicável. É um sentimento de renascimento através de um ato de amor ao próximo, que sou eu, meu irmão, um dia antes do transplante. Acredito que tem alguns pontos fundamentais no pós-transplante, né? Ou no pré-transplante também, que o psicológico tem que estar bem. E por mais difícil que seja para o paciente, que ele que está ali na pele, né? Encarar o transplante como mais um tratamento e não uma salvação. O apoio dos profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, nutricionistas, a família, amigos e pacientes. O paciente é um ponto muito importante que eu acho, que tem que ter essa troca. É diferente você chegar e falar das suas dores, dos seus medos, das suas incertezas para os médicos, para os amigos, até mesmo para a família.
Mas quando você fala com alguém que já passou ou está passando pelo mesmo processo que o seu, é muito diferente. E eu tive uma pessoa na minha vida desse jeito, que é a Lília, inclusive, ela também está assistindo a aula, ela é transplantada também, dupla de rim e pâncreas. E hoje eu também faço isso, eu também faço essa entrega para pacientes renais crônicos, pré, pós-transplante, dialisando, mesmo eu não dialisei, mas a gente sempre dá aquela palavra de conforto. E eu acabei encontrando o meu propósito de vida, que é ajudar o próximo. Voltando aos pontos fundamentais, seguir as orientações do médico e nutricionistas, cuidados com a alimentação. Alguém? Alimentação, medicação nos horários, muita água e viver a vida. Isso é muito importante. Hoje, eu com 1 ano e 8 meses, tenho uma vida normal. Os medos continuam, que eu acho isso muito bom, mas de uma forma bem mais leve. Eu trabalho, eu estudo, eu viajo, que é uma coisa que eu amo. Minha alimentação, eu acabei colocando algumas restrições, até mesmo porque foi como o meu urologista acabou falando, só depende de mim manter o órgão. Então, eu não como processados, enlatados, alguns industrializados, entre outras coisas. Faço exercício físico e amo viver. Aqui vai uma frase da Najaro, que define a Najara pós-transplante, que é sede de viver e gratidão por acordar todos os dias. Eu acabei colocando umas fotos que falam um pouquinho, são poucas fotos perto de inúmeras que eu tenho nesses quase 2 anos de transplante. O ultrassom do Hinston, que é o nome do meu rim. O Hinston, que vai comigo para todos os lugares, viaja comigo para tudo que é lugar, tiro foto com ele para tudo que é lugar. E esse boneco é um simples boneco, mas ele tem um grande significado para mim, de força, de coragem e que a vida continua. Uma foto que eu tirei com ele na Patagônia, entre várias viagens que eu já fiz. E essa foto, um pouco impactante, mas a de janeiro de 2019, foi quando eu saí do hospital, foi exatamente o dia que eu saí, e a outra de janeiro de 2020, 1 ano depois do transplante. Eu acho que a diferença é muito grande, o olhar, o semblante, o sorriso, acho que fala tudo, eu não preciso falar nada. Deixo uma mensagem para vocês, doutor Onofre falou, doutor Gustavo falou também sobre a questão de conversar com os familiares sobre doação de órgãos, isso é muito importante. Deixar, não só familiares, mas amigos, explanar esse assunto, tocar nesse assunto, é um assunto delicado, mas a gente precisa, a mídia não aborda tanto esse assunto, somente no mês de setembro, que é o mês de doação de órgãos, depois cai no esquecimento de novo só no próximo ano. Então, isso é muito importante, a gente tratar sobre esse assunto, e acredito que a mídia também, né, deveria abordar muito mais. O próprio governo fazer mais campanhas, enfim. E dedico essa apresentação ao meu irmão, que foi meu doador, e muita gratidão por tudo que aconteceu, pelos médicos que me acompanharam também. O doutor Gustavo, eu acredito que está na ativa, eu tenho uma mensagem para o senhor, como se eu estivesse falando para o meu urologista, que é o doutor Ricardo Ribas. Eu acredito que o senhor só tem 3 contatos com o paciente renal. É a primeira consulta, depois do transplante, durante o transplante e o pós-transplante para dar alta. Não sei qual que é o contato do senhor com esses pacientes, mas o senhor não tem noção do que o senhor faz na vida de um ser humano. Eu sou o exemplo disso. Desculpa a emoção, mas a mensagem é essa. Obrigada por tudo. Foi rapidinho, eu tentei simplificar, porque a história é gigantesca, mas é isso. Agradeço a todos e obrigada.
Najara? Oi, estou aqui. Parabéns pela sua nação. No eco. Melhorou? Melhorou. Parabéns pelo seu relato. Você continuar ajudando as pessoas aí, dando força para o paciente renal crônico, que a gente sabe que não é fácil a realidade de quem está esperando o transplante. E é um ato seu de doação. E só queria te parabenizar por isso. E desejar muita sorte com o Winston. Obrigada. Ele está até aqui comigo, ó, me acompanhando também na apresentação. Achei um barato, bonequinho. É um meio de a gente ver a vida de uma forma diferente, né? Então, isso aí. Eu não sei se tem alguma pergunta. Professor, eu tenho uma que me mandaram sobre imunossupressores. Quando entra com eles e quais os principais efeitos colaterais que a pessoa apresenta? O imunossupressor não é a minha especialidade, igual a Najara falou, 90% a gente só faz tecnicamente o transplante, né? É o nefro que conduz. 100% dos casos, você vai ter que usar imunossupressor. E você sempre vai usar imunossupressor. E aí existe uma série de imunossupressores, por exemplo, se o rim, a creatinina está subindo, se você vai notando que existem sinais de rejeição. Então, você pode aumentar o imunossupressor, trocar o imunossupressor ou associar o imunossupressor. A complicação dele? Isso, os efeitos colaterais. A complicação é que você deixa o paciente imunossuprimido, né? Por quê? Porque você quer driblar o sistema imunológico daquele paciente, porque o sistema imunológico do paciente não vá lá e fique machucando aquele rim. Mas você também predispõe esse paciente a maiores infecções, né? Por exemplo, já tive paciente no pós-operatório que morreu de candidíase oral, uma doença sapinho na boca de criança. Ele começou a perder o enxerto, foi aumentando a rejeição, aquela candidíase oral foi para o esôfago, foi para o estômago, fez uma sepse e morreu. Né? Mas basicamente está relacionado a isso, a aumento das infecções oportunistas. É óbvio que quando o enxerto vai bem, quando a gente fala enxerto, é o rim transplantado, tá? Quando o rim transplantado vai bem, as doses do imunossupressor são pequenas e você diminui esse risco. E aí aquele slide do Onofre é perfeito da balança. Até quanto aumentar o imunossupressor para tentar salvar o enxerto e diminuir a imunidade geral do paciente. Né? E aí isso é o nefrologista que faz. Ah, sim, entendi, doutor. Muito obrigada. Alguém tem mais alguma dúvida que gostaria de perguntar para algum palestrante? Acho que não apareceu mais nada aqui. Eu queria agradecer a todos, doutor Onofre, doutor Gustavo e Najara. Foi impressionante o seu depoimento, emocionou a todos nós. Parabéns pelo seu transplante. E eu queria agradecer a participação de vocês três. Foi uma aula incrível, que eu tenho certeza que todo mundo aproveitou bastante. E agradecer a participação de todos que assistiram. Tá, joia. Obrigado pelo convite, fico à disposição. E, de novo, parabenizo a Najara, porque a gente, como cirurgião, está muito ligado no aspecto técnico, né? Você quer fazer sempre o melhor possível, quer fazer a anastomose perfeita, quer fazer o ureter, você busca sempre a perfeição, mas poucas vezes a gente ouve o relato do paciente, né, como dela, e a gente fica feliz de saber que ela e tantos outros estão bem, e isso aí até emociona a gente. É isso aí, gente. Boa noite, obrigado, tá? Boa noite, obrigada a todos. Eu também agradeço a presença de todos, doutor Gustavo aí também, que acho que teve um pouquinho de noção do que é o pós-transplante paciente. O doutor Onofre já me acompanha indiretamente, a gente tem um certo contato.
Mas é isso, obrigada a todos, uma boa noite, e os convidados também, os futuros médicos, é isso. Muito obrigada, Nagiara, uma boa noite. Boa noite, tchau.